Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui bombando no chat, inclusive é do Eude e do Antônio Ricardo, e é uma pergunta já que eu queria fazer para você, que é sobre Sanepar. Eu queria que você falasse quais são suas expectativas ali para a empresa, né, para a gente falar também sobre a questão da revisão tarifária, o impacto que esse movimento provocou ali no preço da ação. Queria que você comentasse então um pouquinho mais a sua visão sobre Sanepar. Tá, minha visão é negativa, tá? A revisão, as informações que a gente tira da revisão, ela foi muito ruim. E, infelizmente, o que eu tenho... Eu costumo seguir muitos influencers, pessoas até que eu admiro, mas que, às vezes, não tem tanto treinamento na área e acaba cometendo alguns equívocos, tá? Porque a análise, em geral, que eu tenho visto é o seguinte: a Sanepar, ela sempre... A Sanepar não, a Agepar, ela sempre meteu a mão na tarifa da Sanepar. Mas eu acho que dessa vez é diferente, pelo seguinte: existe o reajuste tarifário. O reajuste tarifário é algo que acontece todos os anos e que é uma recomposição, essencialmente, resumindo, da inflação e dos custos não gerenciáveis da empresa. É só uma recomposição de perdas de um ano para o outro. Então, a Sanepar, ela sempre, digamos assim, influenciou, a Agepar, ela sempre influenciou negativamente na Sanepar no reajuste tarifário. E ela pega esse reajuste e difere em vários anos. Lá, acho que, se não me engano, em 2017, quando teve a revisão tarifária, o reajuste deveria ser de 25%. O que o governador da época falou? Falou, não vou aplicar essa tarifa, eu vou pegar esses 25% e eu vou diferir ele ao longo de vários anos. Então, peraí, foi um reajuste que foi dividido ao longo do tempo. O papel caiu na época, mas depois ele veio recuperando à medida que os reajustes foram sendo aplicados, e o papel voltou. Por que dessa vez é diferente? Porque hoje a gente está falando de revisão tarifária. O que é a revisão tarifária? A revisão tarifária, ela acontece a cada 5 anos e ela funciona como uma espécie de reset. É uma espécie de reset para as tarifas da empresa. Então, existe uma base que a gente chama de base de remuneração regulatória. Essa base, ela tem ali dentro dela todos os ativos que servem para a operação da empresa. Encanação, enfim, tudo que você possa imaginar relacionado a saneamento, ela está ali dentro daquela base. Dentro daquela base é determinada uma taxa de retorno, mais os custos operacionais e depreciação e etc. E você tem uma coisa chamada receita requerida, que, por sua vez, vai ser dividido por todos os clientes da base. Pois bem, o impacto hoje é na revisão tarifária. O preço que o modelo cuspir, digamos assim, ele vai ser setado na empresa entre um ciclo tarifário e o outro. Então, ela vai ficar com esse preço ruim ao longo de 5 anos. Entendeu? Então, se no reajuste você tem um montante que você vai diferir, você vai colocar nos outros anos, ok, é um risco bem mapeado da Sanepar, mas que é, digamos assim, vida que segue. Porque o case da Sanepar era o seguinte: apesar de todos esses impactos no reajuste tarifário, no final do dia, antes do coronavírus, ela conseguia entregar ali um retorno sobre patrimônio na casa dos 18%, mais um múltiplo mais descontado em relação a Sabesp e a Copasa, de tal maneira que quando ela pegava ali o lucro dela e ela distribuía, ela geralmente distribuía ali uns 50% do lucro, o rendimento sobre dividendo ele era muito interessante. Então, o case da Sanepar, quem dava a compra para a Sanepar, eu inclusive já dei, só para deixar claro, era muito baseado nisso. Olha, ela tem um retorno muito alto e mesmo com todos os impactos na tarifa, ela consegue ter uma rentabilidade superior. O valuation dela não é tão caro, os múltiplos não são tão caros, então ela consegue distribuir, ela consegue apresentar um rendimento de dividendo mais interessante. Dessa vez, na minha opinião, infelizmente, é diferente. Por quê? Porque ela está setando um preço na tarifa que vai funcionar pelos próximos 5 anos. E é um preço baixo, é um preço que não reconhece uma boa parte dos investimentos feitos para a empresa entre um ciclo tarifário e outro. Então, desculpa o trocadilho, mas a empresa está pegando muitos bilhões que foram investidos por parte dos acionistas, não reconhecendo nessa base, e esses investimentos, mais uma vez, desculpa o trocadilho, ele vai para o esgoto. Sumiu. Não vai ser reconhecido na tarifa. Então, você tem ali quase que uma quebra de confiança. Primeiro, é o risco, é a confiança. Segundo, é um preço ruim, que vai fazer com que essa rentabilidade histórica de 18%, na casa dos 18%, ele convija a um nível mais baixo.
Então, você vai ter uma rentabilidade negativamente impactada, um risco maior, e considerando ali o que saiu naquele documento, ela atribui à AGEPAR, ou à empresa, se não me engano, uma revisão da base a cada 2 anos. Então, você está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro. E quando eu me refiro aqui à raposa, é porque você está dando o poder da empresa de fazer a revisão da base a cada 2 anos, sendo que a própria Sanepar e a AGEPAR tem o pior histórico de tarifa dentre as empresas de capital aberto de saneamento. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente está revisando nossos modelos, etc. Então, assim, o case todo é esse. Essa queda, ela é justificada, tá, gente? Comprar, não, porque ela estava R$30 há 1 ano atrás e agora ela vai voltar porque a Sanepar é assim. Eu discordo. Eu acho que vai ter muita insegurança aí até 2021 inteiro. Eu tenho minhas dúvidas se o mercado vai querer pagar upfront, né, vai querer pagar antecipadamente, um pouco mais caro pela ação, devido a toda essa incerteza. E 2022, que é quando ela termina a revisão tarifária, a gente é um ano de eleições. Então, o governador vai querer passar a tarifa, sabe, o risco é muito alto de você estar pagando por algo que no passado entregava 18% de rentabilidade e agora vai entregar bem menos, entendeu? Então, os riscos são muito grandes, vai existir, na minha opinião, com a leitura que a gente tem hoje, uma queda da rentabilidade, claro, mais uma vez, considerando todas as demais variáveis constantes. Então, assim, é um case que, na minha opinião, vai ficar nesse preço aí, né? Então, assim, o exemplo que eu tenho dado é o seguinte, eu acho que existe o dividendo inteligente, que é aquele dividendo baseado em novos projetos, em crescimento, na entrega de projetos de qualidade, e existe o dividendo que eu não acho tão inteligente assim, é aquele que a ação custa 30, aí cai, sei lá, 40, mas o lucro cai mais uma pancada, não, mas eu vou comprar depois de ter caído muito, apesar da queda da rentabilidade, sabe, fica uma coisa, é como se estivesse colocando dinheiro novo em coisa que já não é tão boa, sabe, essa história de preço médio, nessa questão, eu particularmente não gosto, eu acho que existe, o que eu tenho observado, modéstia à parte, eu sou especialista em saneamento em energia elétrica, o que eu tenho observado são colegas que não são especialistas defendendo uma tese que a empresa foi rentável um dia, então ela vai continuar sendo rentável. Eu, infelizmente, eu não acho que seja isso, tá? Mas vale mencionar que esse processo de revisão ele termina em 2022. Da mesma maneira que houve uma puxada de tapete por parte da empresa, eles viram o que aconteceu com a ação, pode ser que eles mudem. Mas, mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei mais cedo. Eu não tenho bola de cristal, eu tenho modelo. Eu tenho que olhar para o que o meu modelo está dizendo com as premissas que eu tenho hoje. Não dá para eu adivinhar e inventar que ali em 2022 os caras vão... não, pô, peraí, vou mudar de opinião aqui. Não sei. Da mesma maneira que eu não sei hoje, ninguém sabia antes da revisão. Então, Sanepar é um case muito complicado, não envolve privatização, ao contrário da Copasa, que quer privatizar, em teoria, né, quer privatizar, a Sabesp, também o governador Dória já falou que tem um intuito, não sei se vai conseguir, mas enfim, o discurso é esse. Então, eu não fico confortável nessa história de que, não, eu vou comprar aqui mais barato porque o preço vai subir. Não acho que esse seja o caso, tá bom?